A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês que acompanharão, que estão assistindo e acompanhando esta live. Eu estou com a Bíblia na mão e eu quero fazer a leitura que se encontra no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 27. João capítulo 13, versículo 27, diz assim a palavra. E após o bocado, entrou nele Satanás, disse por Jesus: O que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. No versículo 29, porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. No versículo 30, e tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Amém. Glória a Deus. Esse texto é um texto que mostra uma das noites mais tristes que Jesus passou. O texto começa dizendo que era antes da Páscoa. Antes da Páscoa. E naquela noite eles foram jantar. E nessa janta houve um ocorrido que eu posso descrever como uma reunião mais tenebrosa que aconteceu em toda a história da Bíblia Sagrada. Sim, no meu ponto de vista, houve ali, durante aquela janta, aquela ceia que ele estava ali comendo, houve ali uma reunião mais tenebrosa registrada no Novo Testamento, por que não dizer na história da humanidade? Eu posso dizer, porque o moço principal da história era Jesus. Era o nosso Senhor Jesus. Estava acontecendo algo ali que os discípulos não estavam entendendo. E Jesus, durante aquela ceia, sabendo de todas as coisas, de todas as trapaças que rolou debaixo, em oculto ao seu respeito, através de um de seus escolhidos. Durante aquela ceia, ou seja, depois daquela ceia, naquela mesma noite, depois que todo mundo comeu, diz a história aqui no texto que Jesus tira suas vestes, cinge-se com a toalha, uma parte do corpo, pega ali uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. E eu acredito que o apóstolo Pedro, o discípulo Pedrão, foi o último em que Jesus lavou os seus pés. Quando chegou a vez do apóstolo Pedro, a hora que Jesus foi lavar os pés dele, ele recusou. Ele não achou digno o Senhor Jesus, o mestre, lavar o pé de um servo.
Ele sabia quem era Jesus, então não era digno. E Jesus questionou: ó, se você não permitir que eu lave seus pés, você não tem parte comigo. Mais do que depressa, Pedro disse para Jesus assim: não, não lava só os pés, mas lava também as mãos, a cabeça, enfim. E no discurso, no desfecho do discurso, Jesus fala o que estava acontecendo ali, essa ação generosa, onde Jesus estava lavando os pés dos discípulos, estava acontecendo algo que naquele presente momento eles não iam entender, mas lá na frente eles iriam entender. E Jesus dá uma lição para todos eles, uma lição de humildade, de respeito, de como se comportar diante do próximo. Enfim, Jesus ele dá uma lição de exemplo de humildade, aonde Jesus, sendo mestre, o Senhor, ele lava os pés dos discípulos, dos seus servos, e depois chama a atenção de todos eles, dizendo que da maneira que ele está dando o exemplo, eles deveriam fazer também, dar o exemplo. Dar o exemplo. Ali ele estava dando a lição. Aquilo que ele estava fazendo com os discípulos, esse exemplo, ele deveria ser seguido. Eu quero dizer para vocês, meus queridos irmãos, que Jesus, o nosso Senhor Jesus, ele sabia de tudo o que estava acontecendo. Porque Jesus foi enviado ao mundo para um grande propósito. Os ensinamentos de Jesus era para esclarecer esse propósito grandioso que Deus fez e colocou nas mãos de Jesus a favor da humanidade. Jesus, a Bíblia vai dizer, nesse mesmo capítulo, que Jesus amou os dele que estavam no mundo e amou até o final. Jesus sabia que aquele momento que ele estava passando seria os momentos finais da sua vida como ser humano, como mortal aqui na terra, como carne. Ele sabia que a hora dele já tinha chegado. Então, o escritor mostra que Jesus, ele amou a todos, porque todos que Jesus escolheu, ele escolheu com amor, com carinho. Os apóstolos foi escolhido por Jesus. Não era qualquer pessoa. E Jesus vai falando, dando lições de vida e fala para eles assim: olha, eu sei que vocês já estão limpos. Só o pés, aqui lavar os pés já é necessário, porque vocês já estão limpos. Mas há um entre vós, no meio de vós, que não está limpo. Aí ele já aponta um apóstolo como impuro entre os demais apóstolos. A Bíblia vai nos apresentar um contexto pesado, sabe aquele ambiente pesado? Quando eles ouvem que um deles estava imundo, isso inculcou todos eles. Eu acredito que eles fizeram uma alta avaliação, fizeram um pré-julgamento entre eles, em pensamento, em oculto, e Jesus percebeu. Jesus percebeu esse clima tenso, esse clima pesado, e começou a explicar. Havia um ali que iria trair. Um deles ia trair Jesus. Para que a Escritura seja para que a Escritura se cumpre ali. Que um ia ferir o calcanhar. Ou seja,
ele seria traído. Era uma profecia, estava escrito para cumprir a profecia. Teria que acontecer. Mas Jesus disse que ele escolheu, ele não errou. Quando ele selecionou os 12 apóstolos, Jesus não estava errando porque um se perderia no final da trajetória. Não. Jesus escolheu todos e amou todos eles no mesmo amor. Mas Jesus faz menção. Jesus amou até o final. Ele amou os deles que estavam no mundo e amou muito, amou até o fim. Ou seja, o propósito que o Pai Celestial colocou nas mãos de Jesus, ele levou até o último dia. Ele entregou, ele executou esse propósito com êxito. Por quê? Ele amou. Ele amou muito. E quem ama sofre, meus queridos irmãos. Quem ama sofre. O amor é sofredor. O amor não tem nada a ver com sentimento. Amor é mandamento, porque mandamento é mandamento. Agora, gostar é decisão. Você decide gostar de quem você quiser. Mas tem uma coisa que trava você nos caminhos de Cristo, é a falta de amor. A pessoa que não consegue amar o próximo é um sinal, é uma característica de que ele não conheceu o Evangelho e não conhece a presença do Eterno. O mover do Espírito Santo ainda não completou na vida dele, ele não foi completo. As pessoas que têm dificuldade de amar, ela está quebrando o mandamento. Ela não foi convertida a Deus conforme a Escritura ensina como característica principal de um cristão. A marca do crente é o amor. A marca do crente não é medida, a espiritualidade, que é a marca do crente, ela não é medida em períodos longos de oração, em línguas estranhas, em seguir ordenança de igreja. A ser participante de uma denominação é muito mais do que isso. A marca, o selo de um cristão autêntico é o amor. E Jesus mostra que ele escolheu todos eles com amor. Esse plano, esse grande trabalho que foi executado, elaborado para propagar o reino de Deus, ele foi feito com todo amor. E Jesus já estava prestes a ser capturado. Jesus sabia de todos os desfechos da história. Jesus sabia que houve ali uma conspiração acerca de sua pessoa, no sentido de alguém entregar e capturar, ou seja, ele sabia que Judas traiu em oculto, e o preço da traição foi muito grande. O estrago causado pela traição de Judas foi muito grande. Houve um grande prejuízo. Porque não houve arrependimento. Não houve ali uma reconciliação. Mas era necessário acontecer. Não tinha como Jesus abrir mão desse propósito, de se entregar e ser levado à cruz, a ser levado a ser torturado. Não tinha como Jesus pular essa etapa, porque essa etapa já era a etapa final. Jesus, ele executou o plano redentor com êxito. Os discípulos não estavam entendendo a profundidade de todo esse desfecho. Porque quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vai ver que Jesus, durante todo o seu ministério, ele foi voltado a ensinar a seu respeito e a respeito do que ele veio fazer ao mundo.
ele teve que se apresentar, ele teve que se identificar, ele teve que convencer aos seus seguidores sobre essa grande causa, esse grande projeto que é o projeto de redenção, projeto de propagar o reino de Deus, as boas novas de Cristo. E quando chegou no final da trajetória, a maneira que Jesus foi levado às mãos dos carrascos mostra o quanto que o ser humano é capaz de fazer quando se trata de dinheiro, quando se trata de falta de espiritualidade, quando se trata do eu ser muito grande, do ego, do estrago causador pelo pecado. Judas, e o papel de Judas entre os demais era um papel muito importante, que ali mesmo fala que ele levava a bolsa das finanças de Jesus, do ministério dos apóstolos. Então ele levava a bolsa, ele pagava as contas, ele arrecadava as contribuições. Então ele tinha uma ocupação de responsabilidade. E Jesus sabia o tempo todo que que ele estava no estado de decadência. Mas Jesus não lançou ele fora. Jesus não lançou no rosto dele nenhuma vez, a não ser agora no finalzinho da trajetória. Durante aquela janta que hoje nós conhecemos como Santa Ceia. Santa porque Jesus ali participou no lugar da Páscoa. Meus queridos irmãos, só quem foi traído sabe o tamanho do estrago que causa na vida de uma pessoa. Jesus ele foi traído para que você seja justificado, para que você fosse restaurado. Jesus foi traído e não revidou. Jesus ele não foi capturado, ele permitiu ser capturado. Porque se ele não quisesse, ele tinha poder suficiente para mudar o quadro da história. Mas era necessário passar por tudo aquilo que Jesus passou. Como prova de que Deus amou o mundo e entregou Jesus como resposta. Uma resposta dada por Deus a favor de toda a humanidade. Jesus, que foi o mestre por excelência, o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus, ele não foi imune de traição. A trajetória de Jesus, desde o nascimento até esse dia, foi marcada de muito sofrimento, marcada de dores, marcada de tristeza. Embora ele dava alegria às pessoas que precisavam de esperança, por outro lado, o povo não dava motivo dessa retribuição de alegria que ele proporcionava ao povo. Ao decorrer da história, a gente vai ver os 11 apóstolos, tudo pensativo e curioso para saber quem era esse traidor. Um olhava para o outro, será que é esse, será que é aquele, será que... Mas isso em pensamento, para não ofender ninguém. Mas isso estava no coração deles, essa curiosidade estava estampada para o lado de dentro e a ponto de Pedrão perguntar. Pedro olhou para João, que estava próximo ao peito de Jesus,
e deu sinal para que ele perguntasse a Jesus quem era o traidor. Ele deu sinal. Pedro olhou para João assim, ó, eu sei que está perto aí, ó. Pergunta quem que é o cara, quem que é o traidor. Fala aí, quem que é o traidor? Aí João, eu acredito que foi João, que era o mais, era aquele de mais intimidade com Jesus. Ele perguntou para Jesus, quem é o traidor? Mestre, fala para nós quem é o traidor. Aí Jesus falou assim para ele, aquele que eu molhar o pão e colocar, entregar o pão na boca, que eu dar o molhado, esse é o traidor. E assim ele o fez. Aí Jesus, quando terminou de dar para ele o molhado, o pão, Jesus viu que o diabo tinha se apoderado dele e falou assim, ó, faz depressa o que você está fazendo. Apressa naquilo que você está fazendo. E Judas saiu de perto deles e se retirou daquele lugar. E já era bem de noite. E a maioria dos discípulos não entendeu porque achou que eles acharam que Jesus estava pedindo para que ele comprasse algum suplemento, alguns alimentos, ou dar alguma oferta, esmola para algum necessitado. Mas o apóstolo João e o Pedro já sabiam quem que era. Entendeu o sinal de Jesus. E Jesus explicou para eles, olha, não fica triste não, porque é para se cumprir a escritura que um ia ferir o calcanhar dele. E esse era referido a Judas ou Iscariotes. Traiu Jesus. O duro é que Jesus, quando fecha, quando se entrega a favor da humanidade, ele paga um alto preço. O preço que Jesus pagou pelo nosso resgate, para nos livrar de toda a condenação futura, foi muito grandioso. É um valor incalculável. E agora, antes de tudo isso, ele é vendido por 30 moedas de prata. Só 30 moedas de prata, só o preço da traição. Jesus foi traído por 30 moedas de prata. E ele pagou um alto preço pela vida daquelas pessoas que o traiu, pelas aquelas pessoas que demonstrou ingratidão, por aquelas pessoas que perseguiu ele até o fim, por aquelas pessoas que não mereciam nada da parte de Deus, ele pagou um alto preço por todos os pecadores, para que a comunhão com o Pai fosse restaurada, para que o caminho da salvação fosse aberto, para que o povo pudesse ter acesso ao Pai Celestial. O preço da traição tem 30 moedas de prata. 30 moedas de prata foi o preço que Jesus recebeu para entregar Jesus. Olha só o declínio de um homem de Deus, de um escolhido de Deus. O que nós aprendemos com isso, meus queridos irmãos que vão assistir esse vídeo ou que estão acompanhando esse vídeo? Que lições nós tomamos sobre esse desfecho, sobre esse cenário que aconteceu naquela noite, onde Jesus dá um exemplo grandioso da maneira que devemos servir e tratar o próximo com humildade, com comunhão, demonstrando carinho, gratidão, respeito. E a traição é um significado que a pessoa não tem o mínimo respeito por ninguém. O traidor só pensa em si mesmo.
em sobressair, em tirar vantagens, ele traiu o Filho de Deus. Ele traiu o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Ele traiu aquele que deu vista aos cegos. Ele traiu aquele que deu liberdade para nós hoje, no dia de hoje, a celebrar de toda a intimidade que temos com Deus. A nossa intimidade com Deus é resultado do grande sacrifício que Jesus realizou no Calvário. Os nossos pecados foi pago na cruz do Calvário. E ele vendeu o nosso Jesus por 30 moedas de prata. Para que não falar que ele se vendeu? Por que não falar que ele se rebaixou a nada? E quando eu começo a olhar o contexto espiritual por detrás do desfecho desse cenário, eu vejo a manipulação de Satanás. A manipulação de Satanás na vida das pessoas, a ponto das pessoas se esquecer das suas qualidades morais, espirituais e se rebaixar a nada. E Satanás nunca brincou em serviço. Ele sempre age em uma ação calculada. É um inimigo mortal, aonde que a tática dele, até nos dias de hoje, é colocar nas mentes das pessoas de que ele não existe, de que o inferno não é real, que o inferno é aqui mesmo, e que o céu também não existe. Essas coisas são coisas que o inimigo coloca no coração do ser humano, das pessoas, e o resultado é terrível, é tenebroso. Ele nunca brinca em serviço. A Bíblia é bem clara quando Satanás ele se apoderou do coração de Judas para que ele vendesse Jesus, entregasse Jesus. E Jesus, percebendo todas as coisas, porque Jesus ele é um ser espiritual também, Jesus sabia de todas as coisas porque ele foi enviado, ele veio do alto e para o alto ele iria voltar. Jesus não é deste mundo, Jesus é da eternidade. Ele veio para o mundo e depois iria voltar ao Pai Celestial. Ele sabia que a ação tenebrosa de Satanás estava ali e ele percebeu tudo. Não tem como enganar Jesus, não tem como enganar Deus, mas Jesus deixou-se ser levado. Jesus permitiu que esse desfecho acontecesse para que se cumprisse a Escritura Sagrada. Os apóstolos presenciaram a decadência humana bem pertinho dele. Judas representa a decadência da humanidade. Às vezes as pessoas criticam, Judas vendeu Jesus, aí traiu Jesus. E muitas vezes a gente traz Jesus por coisas mais poucas ainda. Pela nossa covardia de não pregar o Evangelho, é trair Jesus. A partir do momento que o ID de Jesus não é praticado, não é colocado em prática, isso prova para nós que nós não estamos, a gente não está praticando o amor, o mandamento que é o amor, amar o próximo como a ti mesmo. O ide de Jesus, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura,
É uma ordenância de Deus. Faz parte do mandamento celestial. Porque o povo precisa saber do que aconteceu com Jesus no Calvário. Que o nosso Jesus, ele não está morto, ele foi para o Calvário, ele foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele está às portas, ele está quase voltando para buscar a sua igreja, e o povo não está preocupando com essa preparação. Não está preocupando com o que poderá acontecer se a gente não valorizar as coisas espirituais. Não se desapegar por essas coisas que nos destroem, essas coisas temporãs, essas coisas que não são incorruptíveis, são corruptíveis. Aonde vai ficar aqui? Ninguém leva isso para a sepultura, riqueza, nem nada. Estamos acostumados a se apegar em coisas que a gente pode apalpar, que a gente pode ver. Esquece dos valores espirituais. E outra coisa aqui, uma lição que eu aprendo, mais uma lição que eu aprendo nesse desfecho da história, é que o espiritual, ele manipula o natural. O mundo espiritual existe. Os seres espirituais existem. A Bíblia Sagrada narra a história de como que a queda dos anjos aconteceu, de Lúcifer. E a terça parte dos anjos caiu junto com ele, porque foram corrompidos. E eles estão por aí. Eles não cansam porque não têm um corpo que nem o nosso. Ele não cansa, não dorme. 24 horas por dia tentando e atentando, elaborando os projetos para desestruturar aquilo que Deus colocou como base, que é a família. Quer destruir a família. A família sempre foi um projeto de Deus. E Satanás sempre ataca a família severamente, tenebrosamente, sem dó e sem piedade. Judas, ele não estava respondendo por si, porque teve o coração fermentado pelo pecado. Satanás lançou a semente do mal sobre a vida dele. Satanás entrou no seu coração e fez morada. Aonde não é morada de Deus, é morada do inimigo. Sinto muito em fazer essa comparação. Jesus, naquela última ceia, como homem, como 100% homem, trata de um assunto muito pesado. Uma reunião tenebrosa. Reunião porque ali eles estavam reunidos naquela janta, naquela ceia, e assuntos foram tratados que envolvia a pessoa bendita de Jesus. O que você aprende com isso, meus queridos e minhas queridas irmãs e irmãos e amigos? Vale a pena fazer coisas arriscadas e perder a nossa salvação? Como a gente vê o texto, eram 12 escolhidos por Deus. E um se perdeu. Andou ao lado do mestre. Durante 3 anos, do ladinho do mestre. E não aprendeu. Deixou ser levado pela ambição. Não foi leal até o final. E daí, o que aconteceu com Judas Iscariotes? Vocês conhecem a palavra? Sabe que ele saiu dali e foi encontrar
com os principais da religião, que conspiraram para matar Jesus, e ali ele recebeu as moedas de prata, o preço da traição. Interessante de que o texto lá na frente vai tratar do assunto, da forma que ele vem, que ele conversa com os soldados, com os sacerdotes da época, para pegar Jesus. E eu acredito que os soldados que vieram buscar Jesus não conheciam Jesus. Não tinha aquela certeza de quem era Jesus. Então o Judas Iscariotes, ele disse aos soldados que aquele que ele beijaria era Jesus, era o cara a ser capturado. E assim ele o fez. Chegou diante de Jesus, deu um beijo no rosto, o beijo da traição. Vendeu Jesus por 30 moedinhas de prata. Traiu, já é a primeira traição. Segunda traição, deu um beijo no rosto para marcar quem era a pessoa que os soldados iam matar mais tarde. Quem os soldados ia torturar mais tarde. Um beijo no rosto. Ósculo santo. Que traição pesada. Que humilhação nosso Senhor Jesus passou para que eu e você fossem libertos do pecado, da condenação, porque a gente estava no mundo condenado. E Jesus deixou bem claro que ele não veio para condenar o mundo, porque o mundo jaz do maligno, mas ele veio para dar vida e vida com abundância. Ele veio para salvar a humanidade. Ele veio para salvar aquele que estava perdido. Muitos de vocês aí teve o privilégio de nascer no berço evangélico, a estar sempre na presença do Senhor, mas muitas pessoas não tiveram essa oportunidade, vieram para a igreja tudo danificado moralmente, espiritualmente, socialmente, financeiramente, com a saúde física acabada, sem esperança, com a vida toda destruída, sem perspectiva de vida. Veio para a igreja. De repente, o Espírito Santo visitou o coração e fez morada. E a nova criatura surgiu. Você se lembra? Você foi levado ao batismo. Você fez todos aqueles rituais, ou seja, todas as celebrações que a Bíblia aponta como naquilo que Deus se agrada, naquilo que Deus tem prazer. Porque o crente salvo, ele sabe que o batismo salva, mas o batismo é uma confirmação de que é necessário batizar. Jesus, ele batizou, não é nem preciso batizar, mas ele batizou para dar exemplo. Jesus lavou os pés do discípulo, fez tudo ao contrário, mas para dar exemplo. Era o discípulo que tinha que lavar os pés de Jesus, mas ele lavou os pés de Jesus, os pés do discípulo para dar exemplo de humildade, exemplo de respeito, exemplo de como a gente deve servir uns aos outros, com amor, com carinho, com compaixão, com empatia, para que o inimigo não venha fazer ninho em nossas cabeças, morada em nossas entranhas. Não. Devemos seguir exemplo. Faz tempo que eu não vou à igreja, faz tempo que eu não cultuo a Deus. Eu perdi o costume. Não devemos brincar com as coisas sérias.
Nunca é tarde para que haja um recomeço. Veja só o quanto que Jesus sofreu ao nosso favor e foi fiel até o fim. Jesus é levado então pelos carrascos, apanhou bastante, foi chicoteado, suas roupas foram rasgadas, suas vestes foram rasgadas do corpo, a carne de seu corpo foi dilacerada. E as pessoas viam aquele cenário como se fosse um espetáculo. As pessoas tinham prazer de ver as pessoas sendo dilaceradas. Que amor é esse? Que amor é esse? E Jesus, ele fez a maior demonstração de amor que esse mundo já conheceu. Ele se ofereceu como sacrifício, em sacrifício, né? Como em sacrifício a favor da humanidade. Ele morreu no meu lugar. Ele morreu no seu lugar. Ele ressuscitou para que você tivesse vida e vida com abundância. E hoje nós estamos falando de coisas que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Como se fosse hoje, porque o agir de Deus na nossa vida é presente. Ele foi para a glória, mas enviou o seu Espírito Santo, o Espírito Consolador, é a ação de Jesus na vida do crente, aonde ele vai guiar o crente. O Espírito Santo, ele convence a gente acerca da verdade sobre Deus, sobre Jesus. Ele nos guia. Quando a presença do Espírito Santo é evidente na vida da gente, Satanás não tem condições de tocar. Ele atenta, mas não toca. Mas quando a gente vacila, não alimenta a nossa espiritualidade, quando a gente enfraquece na fé por falta de ler a palavra, de cultuar a Deus, em viver a ação de graça, a gente fica fraco. E quando a gente fica fraco, a gente passa a ser presa fácil para o inimigo tragar a nossa vida. Mas Jesus deixou sinais para nós. E os sinais seguirão aos que crerem. Eu creio em Jesus. Você crê em Jesus. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios. Orarão para os enfermos e os curarão. Enfim, falarão em novas línguas. Enfim, a característica de que o Espírito Santo está atuante na nossa vida, isso é evidente. Não tem como tampar esses acontecimentos que acontecem no meio do povo de Deus. É glorioso, meus queridos. O que Deus preparou para mim e para você é grande. Parece que quando a gente olha no contexto político, social, espiritual, de qual nós estamos vivendo hoje, parece que Deus perdeu o controle de tudo. Parece que Deus perdeu o controle de tudo, mas Deus não perdeu o controle não. Deus está no controle de tudo. Deus está observando tudo. Deus é aquele que contempla 24 horas, porque o Senhor não dorme. Deus está em todos os lugares, contemplando, dando força para seus filhos prevalecer na presença dEle. Está preparando uma igreja forte, uma igreja que está prestes a se encontrar com o noivo. O preço da traição: 30 moedas de prata. Qual foi o selo para mostrar que Jesus era o cara que eles tinham que pegar, que eles tinham que executar? Um beijo. Aquele que beijar é Jesus.
Aquele que dá um beijo no rosto é Jesus. Ó, um seiro no rosto. Beijo da traição. Judas Iscariotes. Que triste é o fim daqueles que despreza as coisas de Deus. Despreza o plano de Deus. Que triste fim para aquelas pessoas que não gostam nem de si mesmo. Judas estava cavando sua própria cova. Judas estava fazendo algo que ele não imaginaria o resultado final de tudo isso. A Bíblia vai mostrar quando caiu a ficha em Judas, do tamanho da desgraça que ele fez, houve um grande remorso. E a reação daquela reação foi um suicídio. A Bíblia vai dizer que ele pegou uma corda para se enforcar. O Evangelho de Jesus, 4 Evangelhos de Jesus narra a história, foram vistos Judas subindo com a corda na mão, indo se enforcar. Aí coloca um ponto final. Mas lá em Atos dos Apóstolos vai dizer que ele se precipitou e afundou as suas entranhas. E aquele lugar onde ele caiu no chão, que afundou suas entranhas, ficou conhecido como campo de sangue. Até no dia em que a Escritura, a Bíblia Sagrada foi escrita. No dia que o livro de Atos foi escrito, aquele lugar onde Judas se suicidou, que ele se precipitou, ele se jogou, não sei se a corda arrebentou, mas caiu do precipício e afundou suas entranhas. Aquele lugar foi chamado de campo de sangue, até nos dias em que o livro de Atos foi escrito, há mais de 2000 anos atrás, ao preço da traição. O preço da traição não ficou só nas 30 moedas de prata. O preço da traição foi pago pelo seu próprio sangue. Judas não se arrependeu. Judas teve remorso e tirou sua vida. E Jesus, continuando a história, quando estava carregando aquela cruz, e os soldados romanos chicoteando, batendo em Jesus, e a multidão gritando, debochando de Jesus. Uns cuspiam em Jesus, blasfemava contra Jesus, e Jesus, quietinho, como uma ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. E o profeta Isaías descreve essa passagem, essa profecia, lá no capítulo 53. E o desfecho da história vocês sabem? A mesma multidão que exaltava Jesus lá no milagre da multiplicação dos pães e peixes, foram alimentadas por Jesus. Muitas daquelas pessoas estavam ali no meio daquela multidão gritando: solte Barrabás e crucifica Jesus. Solte Barrabás, crucifica Jesus. Olha só, o preço, o retorno de fazer o bem. Olha só. Ainda tem alguns que dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Deus me livre. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. Mas Deus ama esse povo pecador e entregou Jesus em sacrifício no Calvário para que todos viessem a alcançar salvação. E pela graça, através de Jesus, nós somos salvos.
Não é porque nós somos bonzinhos. Você viu o desfecho da história? É porque nós somos pecadores, miseráveis. E a graça de Deus é a demonstração do grande amor de Deus por nós, fruto do Calvário, a obra redentora de Jesus. Ela foi concretizada na cruz do Calvário, consumida. Quando Jesus olhou para cima e fala para o Pai: Pai, está tudo consumado, entrego meu espírito a ti. Oh, glória a Deus. Entregue em suas mãos meu espírito. Olha só, está tudo consumado. A Bíblia vai dizer que a terra se abre, há um terremoto. A Bíblia também vai dizer que naqueles dias os mortos ressuscitou e muitos foram vistos ali naquele momento presente, foram vistos. Os mortos ressuscitaram aos sinais, ao sinal de que Jesus estava falando verdade. Houve um terremoto tão grande e o véu do templo rasgou de alto a baixo, simbolizando que nós temos liberdade, acesso legal diante de Deus. Houve ressurreição. O céu escureceu. E os mortos, e as pessoas que estavam mortas, elas foram ressuscitadas e muitos foram vistos naqueles dias andando pela cidade. E muitos não pregam isso. Está lá escrito na palavra. Está escrito na palavra. O finalzinho do livro vai dizer a continuação dessa história. Jesus foi morto na cruz. Está consumado. Achei interessante, um pouquinho antes, um falava para Jesus. Dois malfeitores estavam com Jesus, um na direita e o outro na esquerda. O da esquerda olhou para Jesus e falava: você não é o mestre? Você não é o filho de Deus? Você não curou lá, não salvou? Salva a si mesmo. Para o outro lado, da direita, defendendo Jesus, reconheceu o que estava acontecendo com eles ali, aquela condenação era merecida, enquanto Jesus não merecia estar ali. Jesus era santo, Jesus era inocente, e ele falou assim: olha, mestre Jesus, lembra de mim naquele dia. Aí Jesus responde para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha só que maravilha. E a oração de Jesus ao favor daquelas pessoas que estavam gritando, zumbando de Jesus, xingando Jesus, foi assim: Pai, eles não sabem, perdoa-os, que eles não sabem o que fazem. Olha só, morreu perdoando. Eu quero terminar essa palavra e agradecer vocês que acompanharam essa live e que irão assistir esse vídeo, porque esse vídeo vai ficar exposto na internet. Eu quero agradecer vocês e desejar para vocês as bênçãos do céu, que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês, que te dê saúde para você, saúde espiritual, saúde física, e vocês que não tiveram ainda o encontro com Jesus, se entrega a Jesus. Não liga pelo que as pessoas falam acerca de ir e vir da igreja, acerca de Jesus, acerca de Deus. Conheça Jesus da maneira que Ele é e aceite Jesus, porque o céu é real e Jesus está prestes para voltar para buscar o seu povo. Amém? Muito obrigado, até a próxima, em nome de Jesus.